Olá, turma de sétimo ano, tudo bem? Como se saíram nas atividades? Acredito que super bem, pois se trata de uma revisão. Espero que você tenha conseguido resolver as questões com muito êxito e, obviamente, que tenha conseguido também ampliar seu conhecimento a respeito do assunto. Então, vamos lá. Na nossa primeira questão, marque a frase em que emprega na ordem um artigo definido e o outro é indefinido, tá certo? Então vamos à primeira. Vou começar aqui pelo item E, até mesmo por questões didáticas, tá certo? Eram uns bichinhos bem bonitos, filhos de uma gata de rua. Você pode perceber aqui que eu tenho a presença de dois artigos indefinidos, em não o que pede lá no enunciado. Então, o item E não é a nossa resposta correta. Vamos a D. Por que que a D também não é a nossa resposta? Pois todas as três crianças, artigo as, certo? Definido, das três crianças são a felicidade. A felicidade, artigo definido, não é o que o nosso enunciado pede. Vamos à próxima. C. Por que que não é a C, gente? Simples. Fiquei um tempo, artigo indefinido, já vai contrário, já está se contrapondo ao que pede o enunciado. Artigo indefinido 1, fique um tempo aqui até que o Paulo chegue. Ou temos aí artigo definido. Então, não é o nosso item. Vamos a B. Falei uns 10 minutos com o rapaz. Eu tenho uns, artigo definido e o segundo indefinido. Certo? Perdão, definido. Então, não é a nossa resposta correta. No caso, será o item A. Tá certo? Muito bem. Vamos à próxima questão. Na segunda questão, marca a opção em que os dois nomes de países aceitam o artigo definido antes de si. É só fazer aquela prática, é só fazer aquele pequeno exercício mental, certo? Em que você visualiza a questão e verifica se aceita ou não. Se aceitar, obviamente que haverá coerência com o que está sendo colocado. Caso contrário, não haverá coerência. Tudo bem? Vamos ao item A, França e Cuba. A França, a Cuba ou Cuba, tem coerência os dois? Não. Não é isso? Então, nesse caso, não é o nosso item A. Portugal e Itália. Faça um exercício aí de novo. A Portugal, a Itália. A Itália, tudo bem. Agora, a Portugal ou Portugal, tem coerência? Não, certo? Por que que eu vou falar nesse sentido da coerência? Porque, como já falei na aula anterior, não existe uma regra específica para determinar se nomes de países irão aceitar o artigo ou não. Tudo bem? Então vamos lá. A Angola e Moçambique. A Moçambique ou Moçambique, a Angola. Apresenta? Também não é isso, gente. Então vamos ao item D. A Argentina e a Alemanha. Aceitam o artigo? Aceitam, sim. Então, é a nossa opção. Vamos verificar também o último item. A Rússia, a Israel ou Israel. Se for um nome próprio, até aceita. Agora, estamos falando aqui de nomes de países. Então, não aceita. Então, opção incorreta. Vamos ao próximo item. Aliás, a próxima questão. Na próxima questão, temos o uso do artigo depois das palavras todos e todas está correto em. Vamos lá. Todas as 8 foram convidadas para o baile de debutantes. Gente, vamos começar aqui pelo item E, certo? Não, o item A, já que eu X para lá, o item A. Todas as 3. Eu tenho um substantivo após o numeral? Não tenho. Então, nesse caso, não tem como determinar quem seria essas 3. Então, não é o nosso item, tá certo? Então, quer dizer que o artigo aí foi utilizado de maneira incorreta. Aliás, o todos foi utilizado de maneira incorreta aí, tá bom? B. Todos os 4 deram. Já notaram, já perceberam que sempre que houver um termo aí após o numeral que não seja substantivo, não está sendo a nossa resposta correta, tá certo? Dê uma olhadinha nesse pequeno detalhe aí. Quem sabe aí já não se torna uma dica para que você possa utilizar bem o todos e todas, tá certo? Principalmente acompanhado de artigo.
Vamos a C. Todos os 10 foram convocados para jogar, certo? Todos os 10 o quê? Não se determina, ok? Vamos a D. Todos os 5 jogadores... Opa, vamos nessa sua posição aqui. Deixa ela aqui bem quietinha, tá certo? Todos os 5 jogadores. Podem perceber, lá no item A, todas as 3 cortaram, todos os 4 deram, todos os 10 foram. Até o momento eu não tinha nenhum substantivo aqui para que fosse determinado pelos termos anteriores. Letra D, todos os 5 jogadores, nesse caso, eu já tenho aqui. Todos os, foi utilizado de maneira correta, 5, temos aí o numeral que está determinando, que está influenciando diretamente aí ao substantivo. Então, nosso item correto, letra D. E todas as 8 foram. Mais uma vez, eu não tenho substantivo aqui. Então, nesse caso, será. E uma das principais funções do artigo é acompanhar o substantivo para que possa determinar. E verifique a questão do todos aí. Se está universalizando, se está globalizando o termo, certo? No caso, uma construção universal ou global. Vamos ao item D. Como já foi dito, não existe aí. Todos os 8 foram, mas não determinou que, certo? Vamos à quarta questão. A alternativa em que o artigo indefinido significa, ele tem uma significação de aproximadamente, tá certo? Vamos ao item A. Maria e Ana são uns amores. Não indica não existe, aliás, não indica aqui a proximidade, tá certo? Então, está até colocando de maneira indeterminada aqui. Conta umas histórias. Que histórias seriam estas? Então, está utilizando não como forma de aproximação, mas sim de indeterminação. Pegou uns pedaços de madeira, pedaços de pau para brincar. Do mesmo jeito, não ocorre aqui, certo? O sentido de aproximação. Eram uns bichos do mato, aquelas crianças. Do mesmo jeito, não traz essa ideia de proximidade, tá bom? Então, nosso item correto será o quê? Andaram uns 10 quilômetros até a cachoeira. Poderia ter sido 10, poderia ter sido um pouquinho mais ou um pouquinho menos, tudo bem? Vamos aí à quinta questão, certo? Gente, essa quinta questão, tomem assim um exemplo bem básico. O artigo sempre estará antecedendo um substantivo. Então, vamos lá. Comprou uma bicicleta. Bicicleta é substantivo? É. Então, utiliza aí um artigo. Nesse caso aí, artigo uma, certo? Vamos à outra. E guardou-a na garagem quando a mulher lhe perguntou de quem era o quê? De quem era a bicicleta. Teve de confessar que era sua e que e que gastara o dinheiro do 13º, mas justificou dizendo que era um gasto necessário, pois indo ao trabalho, pedalando, economizaria com a gasolina ao longo do tempo. Olha, pelo que foi preenchido aí, obviamente que a nossa resposta será o item B, tudo bem? Vamos à próxima questão. Leia a seguir a frase a seguir, prestando atenção nos substantivos destacados. Vamos lá, verdureiro. Verdureiro, a palavra verdureiro, ela se originou de que palavra? Isso mesmo, de verdura. Então, vai se tratar de um substantivo derivado. Vamos colocar só a letra D aqui, para que a gente possa ir gabaritando essa questão, tá certo? Empurrava a carrocinha. A carrocinha, ela vem de que palavra? Ela é primitiva? Ela é derivada? Vamos aí. Ela é uma palavra derivada. Com frutas, quando tropeçou ao subir o meio-fio. Meio-fio. Temos aí duas palavras. Quando temos duas palavras, vai ser o quê? Composto. Isso mesmo, dois radicais composto. E Roberto o ajudou a equilibrar-se. Roberto é o quê? Isso mesmo, substantivo próprio.
Gente, temos aí derivado, derivado, composto e próprio. Então, só resta uma questão a marcar, que é o item D. Vamos adiante. 2. A alternativa em que apresenta apenas um substantivo derivado é. Então, é muito importante que você verifique seu material novamente. Aquela última aula que nós vimos aí sobre a questão de substantivos, a questão dos substantivos derivados, ou até mesmo a aula em si, sobre os substantivos, apenas sobre substantivos. E se você quiser revisar o material sobre formação e estrutura de palavras, com certeza isso iria lhe ajudar bastante nesta questão. Então vamos à realidade, pernilongo e dentista. Só a palavra realidade ela é composta por derivação sufixal, tá certo? Então, dentista também, ok? Então as duas poderiam ser colocadas aí como derivadas, poderia, mas tem a questão aí do pernilongo, que vai ser o quê? Temos aí uma palavra que foi formada através de uma composição. Então, não será o nosso item A, ok? Então, o nosso item vai ser a C, justamente porque girassol, ela vai ser por justaposição, vai ser por composição. A única que é derivada é a palavra aguardente, uma derivação parassintética, tá bom? Então, só restou C, jornalista, deriva de jornal. Temos território de terra, certo? Revistaria de revista. Vamos saber por que não é o item D. Sonho, substantivo simples e primitivo, não. Só aí já daria para eliminar a D. Encrenqueiro, certo? Temos uma derivação parassintética e aguardente também. Isso, ok? Então o problema foi só na palavrinha sonho. Camisaria, substantivo, derivado. Diariamente, derivado. Agora, porco-espinho só será composto. Não existe derivação. Então, o nosso item correto, segunda questão, item C. Vamos à terceira questão. Na terceira questão, um exemplo, um mesmo substantivo pode apresentar mais de uma classificação. Isso foi visto em um ano anterior, certo? No ano anterior nós vimos isso, que alguns substantivos eles possuem mais de uma classificação. Só que tem classificação que não se repete para o mesmo substantivo. E vamos verificar isso agora. Então, um substantivo ele pode ser simples e composto? Pode. Ele pode ser simples e composto. Certo? Perdão. Ele não pode ser simples e composto. Não é possível isso. Ok? Então, a nossa opção é o item A. Vamos saber por quê. Tá bom? Se ele possui apenas um radical, ele não pode ser classificado como composto. Se ele possui dois radicais, ele não pode ser classificado como simples, certo? Só para esclarecer essa confusão que eu acabei fazendo aqui. Então vamos lá. Letra B, um substantivo, ele pode ser comum e derivado? Pode, com certeza. Na C, ele pode ser comum e composto? Pode. Um exemplo disso, porco-espinho. Ele é comum e ele é composto. D, simples e derivado? Pode. Um exemplo disso, loja, lojista. Pode apresentar essas duas classificações. D, simples e próprio? Com certeza. Um exemplo disso, Jorge. Jorge é substantivo simples, substantivo próprio, certo? E além disso ainda é simples. Vamos adiante. Marca a alternativa em que apresenta a classificação correta do substantivo. Cruz é derivado? Cruz. Para se chegar à palavra cruz, ela veio de outra palavra? Não veio de outra palavra, então não é a nossa opção correta. A outra, escola. Escola é simples? Vamos aí. Escola é simples. Rosa é composto? Não é. Girassol. Girassol é o quê? Simples? Não, é composto, certo? Sinaleiro é derivado e não composto. Então, a nossa única questão correta é o item B. Vamos à quinta questão, certo? Na quinta questão, o substantivo que classifica como composto, que se classifica como composto é... E aí, gente? Já viram? Já marcaram? Ótimo, muito bem. Temos aí planalto, certo? Então, floreira é derivado, certo? Uma derivação sufixal. Temos aí esquisitice, derivação
sufixal, felizmente, derivação sufixal, e verdureiro, outra derivação sufixal. Então, só fica aí planalto, no caso, vem a ser um composto e formado por composição. A composição seria aí aglutinação, tá bom? E é isso, terminamos a nossa correção. Eu espero que você tenha conseguido atingir seus objetivos, tá certo? Não esqueça de fazer as atividades na plataforma, é muito importante, pois lá eu posso acompanhá-los 24 horas por dia. Tá bom, gente? Então, tchau, até a próxima aula.